Maravilha. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Que bom estar aqui. Prometo para vocês que vai ser uma hora extremamente produtiva, até porque o assunto é esse. Vou ficar dentro do horário estimado aqui, em respeito ao tempo de vocês, que vale muito, e o meu e o do Whindersson, que também vale muito, né? Então, a gente começa com essa premissa por aqui. Primeiro, quero me apresentar. Eu acho que vocês já perceberam pelo meu sotaque. Meu nome é Karine Andrade, sou gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. Sou parceira do Windel, né, na mentoria para donos de drogarias e cuido da parte das vendas, né? Sou treinadora de vendas. Gosto muito da questão de acompanhar o atendimento no balcão. Cada vez mais o mercado vem se mostrando competitivo e agressivo, né, na questão da concorrência, e a gente atendendo bem, com certeza nós vamos conseguir fidelizar o nosso cliente. Só que para a gente atender bem, uma das coisas que a gente precisa é ter tempo para acompanhar o atendimento, para olhar para isso, né? Então, por isso essa aula de hoje que é extremamente importante. É um assunto que eu gosto muito e que por muito tempo eu também me dediquei a entender um pouco mais, porque além de ser mentora, assim como o Índia, eu também tenho os meus negócios, também tenho as minhas empresas, também tenho o meu time, e a gente se vira nos 30. Sou mãe também, e cada vez que a gente abre a câmera ou conhece um novo dono de drogaria que chega por aqui, né, Wendel? É sempre a mesma história. O maior desafio é a gente conseguir fazer gestão do nosso tempo para conseguir entregar e desempenhar todas as atividades que a nossa empresa requer e exige da gente. E aí a gente abre vários temas aí, né? Como será mesmo que a gente precisa fazer tudo isso mesmo? Mas isso é assunto para outra aula. Hoje a gente vai falar focado na questão da produtividade, de como a gente fazer o nosso tempo render mais. Por que isso? Porque eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu que você apanha do tempo, né? Que falta tempo. Quantas vezes eu já escutei as pessoas dizer: Meu Deus, eu precisava que o meu tempo, meu dia tivesse 48 horas. Que sonho perfeito, né? Que fosse assim. Infelizmente, eu tenho uma má notícia para te dar: ele não vai ter. Todos nós temos exatamente 1.444 minutos. E o que acontece é, por que será que alguns conseguem fazer tanto e muitas vezes eu sinto como se eu estivesse correndo atrás do rabo, ou seja, patinando, não consigo ser produtivo, não consigo. Daqui a pouco eu levanto, faço isso, faço aquilo, meu Deus, daqui a pouco já está na hora de buscar as crianças no colégio e eu com essa sensação de que o dia passou e eu nem pisquei. Então, é um sentimento normal, comum entre os empresários, porque é tanta coisa para a gente olhar e a gente sempre acha que dá para fazer mais uma coisa, né? E a gente acaba, então, se perdendo na questão do tempo. E por que que a gente acaba muitas vezes se perdendo na questão do tempo? Principalmente porque a gente acha que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo, né? Eu tenho que ser o gestor, eu que tenho que contratar na minha farmácia, eu que tenho que fazer precificação, eu que tenho que olhar o preço, eu que tenho que olhar o atendimento, eu que tenho que pensar na promoção que vai passar no carro de som, eu que tenho tudo, né? Eu que tenho que fazer tudo. E a questão é que o que eu quero deixar claro aqui para vocês, o primeiro ponto para a gente começar a dominar o nosso tempo, a parar de ser refém do tempo e fazer ele trabalhar a nosso favor, a gente não tem que nada. O que tem que é as suas tarefas e as coisas que são importantes para você e para o seu negócio caber no teu dia. E é isso que a gente vai fazer hoje, vai entender o que que a gente está fazendo de errado ou deixando de fazer, que as tuas tarefas não estão cabendo mais no teu dia e você tem essa sensação de estar sempre correndo atrás do rabo. E eu gosto muito de trazer essa questão aqui, gente, por quê? Porque a questão da gestão do tempo é muito parecida com a liderança. Geralmente, quando a gente está conversando com os empresários sobre liderança, eles nos pedem, bom, qual é a fórmula, o que que eu tenho que fazer, qual é o método para que eu consiga liderar com eficiência? E a resposta é uma só: é o teu método. Você tem que ter acesso ao conhecimento, você tem que saber o que precisa ser feito e você vai
pegar isso tudo e vai adaptar para a tua empresa e vai desenvolver o teu jeito de liderar. Aquilo que dá certo e que cabe no teu negócio. E a gestão do tempo é a mesma coisa. Você vai pegar o conhecimento, você vai fazer o que precisa ser feito e você vai ajustar isso para dentro dos teus 1444 minutos. Então, tem que fazer tudo? Não, tem que fazer caber dentro do teu dia. E esse é uma das premissas que é muito importante a gente vai trabalhar hoje aqui. Parar de pensar que tem que dar conta de tudo, tem que dar conta daquilo que é importante para a gente. Mas de tudo, ninguém dá conta de tudo, por que que a gente vai dar conta de tudo, né? Não teria como. Nessa aula de hoje, a gente vai ter duas coisas que são muito importantes, né? A gente vai entender aonde a gente está, onde é que a gente está perdendo foco, aonde a gente está deixando o nosso tempo fugir para o meio dos dedos. Mas assim como um GPS, quando a gente quer saber para onde que a gente vai no final, o mais importante é a gente saber com onde que a gente está, o ponto de partida. Então, a gente vai ter dois momentos. A gente vai fazer uma atividade prática, onde a gente vai entender onde a gente está errando, e depois nós vamos fazer mais uma atividade prática, onde a gente vai entender o que é que a gente vai mudar e como que vai ser a organização do teu tempo daqui para frente. Lembra que eu falei? Você vai sair daqui exatamente sabendo o que fazer amanhã. E esse é o objetivo. Por isso que lá no grupo eu pedi para você trazer papel e caneta, porque você vai precisar anotar. Se você não buscou ainda, dá um jeitinho de sair agora, buscar papel e caneta, uma folha em branco, porque você vai precisar anotar para fazer o seu tempo, essa uma hora que você sentou aí, se dedicou a aprender, valer a pena, certo? Duas coisas são muito importantes para a gente começar a trabalhar sobre gestão do tempo. A primeira delas é que nós precisamos entender como nós funcionamos. E aí, o que que acontece? É muito importante entender que as pessoas são motivadas por dois motivos. E a gente precisa entender como nós funcionamos, porque a motivação é o que vai ser o impulso, o que vai nos dar, que vai nos impulsionar para a gente gerir o nosso tempo. Então, assim, existem pessoas que são motivadas ou que seja, entram em ação por dor. O que que significa isso? São aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora, que precisam sentir a adrenalina dos 45 do segundo tempo. Então, talvez em algum momento você tenha a impressão que, meu Deus do céu, você está sempre correndo e você está sempre apagando o incêndio. Pode ser que, se você for uma pessoa motivada por dor, pelos 45 do segundo tempo, talvez você esteja criando situações que favoreçam para que você realmente deixe tudo para a última hora, e isso tem um problema, e nós vamos falar disso lá na frente. E isso te gera na hora uma sensação boa, porque você consegue dar conta, e isso te faz sentir que você realmente é bom, só que isso gera um problema futuro lá na frente que a gente vai falar. E a outra coisa que desencadeia o fato da gente fazer as coisas são as pessoas que são motivadas por prazer, que é quem? Aquela pessoa que precisa do planejamento, que precisa da organização, e que, se as coisas acontecem de pronto ou muito em cima do laço, elas muitas vezes não conseguem fazer. E aí vai deixando para amanhã, porque vai sentar, vai pensar, vai planejar, e as coisas e o dia a dia vai atropelando. Então, nós temos duas situações aqui que eu preciso que vocês já façam a primeira reflexão. Será que vocês são pessoas motivadas por dor, que deixam sem perceber tudo para os 45 do segundo tempo, que muitas vezes querem fazer só aquilo que gostam, não o que precisa, e aí vai deixando? Ou será que você é aquela pessoa que precisa planejar tanto, que precisa estar com tudo organizadinho para executar, que muitas vezes você percebe que você paralisa e não consegue fazer? E aí não tem tempo também, porque as tarefas vão acumulando. Então, esse é o primeiro ponto, e a gente tem que ter consciência disso. Por quê? Porque vocês também precisam olhar para as pessoas que trabalham com vocês. O time de vocês, lá no time de vocês, tem pessoas que são motivadas por dor e prazer. Aquelas que são motivadas por prazer, elas são organizadas, elas acompanham a meta, as vendas delas todos os dias.
Elas vão acompanhando passo por passo a evolução da empresa e delas também. Já tem aquele que é motivado por dor, que não adianta você chamar para conversar de meta e tal, você pode até fazer isso, mas ele vai olhar de fato para o resultado lá na última semana, e aí corre desesperadamente atrás do número. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência. E o segundo que eu quero trazer para vocês aqui é o que é que a gente está nesse momento fazendo com o nosso tempo, tendo consciência que ou eu vou agir por dor ou por prazer, o que é que eu estou fazendo nesse momento? Agora a gente vai ligar o nosso GPS. E para isso, esse próximo passo, ele está baseado no conhecimento desse cara aqui, Christian Barbosa. Não sei se vocês já conhecem, ele é brasileiro também, conhecido como um dos principais especialistas em gestão do tempo hoje, nacionalmente, né? E ele desenvolveu, fez um estudo lá com mais de 40 mil pessoas, e ele desenvolveu o que nós chamamos de tríade do tempo, que demonstra onde a gente pode ser muito mais produtivo. E ele usa uma regra simples, que é a qual ele divide o tempo, divide o nosso dia em três grandes esferas, que são o quê? As coisas que são urgentes, as coisas que são importantes e as coisas que são circunstanciais. Segundo ponto, então, já sabemos como a gente funciona, agora a gente vai ver como a gente está atuando no dia a dia. E esse livro aqui eu já quero deixar para vocês como recomendação de leitura. Se você aí está terminando o livro, não sabe qual vai ser o próximo a ler, ou não está lendo nenhum, para a gente que é gestor, que desempenha muitos papéis, ele é muito importante. Então já coloca aí na tua lista de próximas leituras a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é um livro que com certeza vocês vão passar a ver o dia a dia, as tarefas e a produtividade de vocês de uma forma bem diferente. Ele traz vários pontos de atenção nesse livro, mas tem uma coisa que eu gosto muito de destacar aqui, que faz parte do dia a dia dos gestores, dos donos, dos empresários, que ele traz aqui nesse livro, e eu trouxe aqui, que é um ponto muito importante, que ele traz nesse livro a questão que nós estamos vivendo dias muito preocupados Aí, quanto com o pergunta aí? passado e com Aqui, o ó. futuro. E aí, como eu falei para vocês aqui, eu trabalho com vendas, né? Inclusive, estou vendo aqui alguns alunos que são da mentoria. Lá dentro da nossa mentoria, dentro da nossa plataforma, tem várias aulas de vendas e tem um assunto que eu quero trazer aqui que está especialmente relacionado à gestão do tempo. Que o que que acontece? Se nós não fizemos não conseguimos fazer uma boa gestão do tempo, a gente passa a maior parte do tempo pensando no que você precisa comprar, no fornecedor que você precisa pagar amanhã, no que você precisa repor, no colaborador que você precisa contratar e não consegue estar presente com o cliente que está na tua frente. Se você não está pensando no que você vai fazer amanhã, na maioria das vezes, você pode estar pensando naquilo que você deixou de fazer, no cliente que saiu sem comprar e você não conseguiu entender por que motivo, naquilo que você deveria ter feito ontem, você procrastinou e acabou não fazendo, e hoje você já acordou pensando nisso. E aí nós cometemos um erro gigantesco. Lembra que eu falei lá no começo? Gosto, trabalho muito da questão do atendimento ao cliente. E por que que a gestão do tempo está tão atrelada ao atendimento? Se nós não tivermos uma boa gestão do tempo, a gente esquece que o cliente mais importante da nossa farmácia é sempre aquele que está na nossa frente. E aí eu estou no passado, eu estou no futuro e não estou em estado de prontidão, que é o quê? Que faz o cliente perceber que eu estou verdadeiramente interessado por ele. E isso faz toda a diferença no nosso atendimento. Cada vez mais eu e o Wendel viemos trabalhando e acreditando que a gente precisa viver o hoje, né, Wendel? Viver o hoje, atender o cliente que está hoje na nossa frente. Ele é o mais importante. Mas no mundo com tanta informação, com tanta coisa para fazer, não é difícil mesmo você se perder se você não conseguir fazer uma gestão do tempo. E aí a gente acaba vivendo ou no passado ou no futuro que nem sequer existe
e não vive adequadamente o presente. E aí tem uma série de circunstâncias aí que a gente sabe que isso acaba gerando, né? Mas isso também é assunto para outra hora. Só para a gente relembrar, então, o tempo, de acordo com o Christian Barbosa, é dividido em três esferas, que são o quê? As situações que são circunstanciais. O que que é, Karine, essas situações circunstanciais? São aquelas que são desnecessárias, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente acaba desperdiçando o nosso tempo, se envolvendo, né? Coisas que não fazem sentido, que não agregam valor, mas acabam chamando a nossa atenção, o nosso foco, atraindo a nossa atenção e fazendo com que o tempo passe e a gente não perceba, né? Então, tem uma parte do nosso dia onde a gente acaba com certeza se envolvendo nessas situações. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você agora, você vai lembrar de alguma situação circunstancial que te faz perder o foco durante o teu dia. Depois nós temos a esfera das coisas que são urgentes. E essa aqui, Wendel, é a principal para os gestores. O que é que, quantas vezes eu falo com o gestor, ele me diz, eu passo o dia apagando incêndio. O que é apagar incêndio? É passar o dia focado nas coisas que são urgentes, atividades que não são previstas, muitas vezes aquelas que vocês não controlam, que aparecem de última hora e que são extremamente estressantes. Acontece ou não acontece? Aquilo que vem do nada e atrapalha a tua rotina, teu planejamento, mas que você precisa resolver, porque elas impactam no teu dia a dia. Então, uma boa parte do teu dia você também é impactado com essas situações urgentes do teu dia a dia. E depois, por último, mas não menos importante, nós temos a esfera das situações que são importantes. O que são as situações importantes? São as situações que são extremamente significativas para a nossa vida, é aquilo que realmente importa, é aquilo que vai levar a gente em direção ao nosso objetivo, à nossa meta, às nossas férias, ao nosso sonho futuro, né? São aquelas situações que a gente está fazendo, realizando e está sentindo que a gente realmente está focado naquilo que vai nos levar para onde a gente está querendo ir. Então, de forma muito simples, nós vamos passar o nosso dia atuando em uma dessas esferas sempre. A questão é: existe um percentual, uma esfera, um indicador saudável de quanto tempo nós precisamos atuar em cada uma dessas esferas para que a gente seja mais produtivo. E agora nós vamos fazer uma atividade prática para que a gente entenda como é que eu estou atuando nesse exato momento. Como é que eu estou dividindo o meu dia? Será que eu passo a maior parte do meu dia nas coisas que são circunstanciais? Aquelas que acontecem repentinamente, que são desnecessárias, mas que prendem meu foco? Será que eu passo a maior parte do dia apagando incêndio? Ou será que eu consigo passar a maior parte do dia fazendo aquilo que realmente importa para o meu negócio, para a minha família, enfim, para a minha felicidade? Porque é por isso que a gente está aqui, né? Para que a nossa empresa, para que o nosso negócio seja fonte de felicidade. Então, será que a gente está realmente conseguindo focar naquilo que importa? Vamos fazer então, a gente vai fazer, eu não gosto de chamar de teste, tá? Porque teste parece que remete a certo e errado. E não tem certo e errado. Tem o que eu estou fazendo até esse exato momento, quando eu ainda não tinha o conhecimento, e tem o que eu vou fazer com o resultado dessa atividade daqui para frente, agora que eu já tenho acesso ao conhecimento, certo? Pegar um papel e caneta na mão aí, que eu preciso agora que vocês me acompanhem, como que vai funcionar essa atividade que nós vamos fazer junto agora? Eu vou fazer para vocês, vou fazer 18 perguntas, bem curtas, bem rapidinhas, e eu preciso que você, até porque só você vai ter acesso a essa informação, seja o mais sincero possível, mesmo que você não goste do que você vai responder. Mesmo que você gostaria de responder diferente, mas nesse tempo, nesse momento, agora não está dando.
E você vai responder essas perguntas então, e lá no final nós vamos entender como você está usando o seu dia a dia. De uma forma muito simples, você vai dar uma nota de 1 a 5 para essas perguntas. Você vai botar número 1 e vai marcar um número do ladinho, 1 a 5, onde 1 representa nunca, 2 raramente, anotem aí, 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. Então vamos lá. 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. Sejam muito verdadeiros com vocês, galera. Bora lá. Número 1. Bota a pergunta número 1, faz um tracinho e você vai botar a resposta do lado. Costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade para agradar meu chefe, meus amigos ou familiares? 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, quase, 4 quase sempre e 5 sempre. Podem ler ela aqui ou podem me ouvir falando. Número 2. Não consigo realizar tudo que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra e levar trabalho para casa. Karine, você quer que eu vou lendo para você para poupar sua voz um pouquinho, para você continuar a aula depois? Pode ser também. Poupar suas cordas vocais, depois você vai continuar na aula, beleza? Vamos lá. Número 3. Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. Você vai responder nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. De 1 a 5. 4. Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes em minha vida, como amigos, parentes e filhos. 5. É comum aparecer problemas inesperados no meu dia a dia. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre, de 1 a 5. Pode passar, Karine. Se perder aí, pessoal, vocês me falam, a gente volta, tá bom? Pode passar o slide. Para aí que agora eu perdi o slide aqui. Não está aparecendo para mim. Acho que eu botei num outro formato aqui. Espera aí que eu já vou. Tá aparecendo para ti? Não, não. Tá o primeiro Agora ainda. parou de aparecer? Tá o primeiro slide ainda. Primeiro? Aham, Peraí. Eu acho que eu tenho que parar e botar de novo. Vamos lá. tá. Aparecendo o primeiro? Tá o primeiro. Por que que ele não tá me dando a opção de trocar? Interrompe o compartilhamento e depois compartilha de novo. Deixa aberto na tela aí o outro. Interrompe o Interrompi. compartilhamento. Interrompeu? Não, deixa eu. Eu interrompi agora. Vamos Ele lá. não tá Agora me você. dando a opção de interromper. Tá, eu Vê se interrompi. tu Agora consegue interromper para mim. eu interrompi. Agora pode compartilhar de novo Interrompeu? agora. Tá. Sim, Ok, vamos compartilhar de novo, então. Apareceu? apareceu o primeiro. Apareceu o primeiro.
Tá, vamos fazer o seguinte, então, para a gente não perder tempo. Você Não, está com o teste aí? Se você tiver, você vai lendo ele sem precisar mostrar. agora foi. Agora foi, beleza. Foi? Foi. Vamos lá. Continuando, então. Número 6, assumo compromissos com outras pessoas ou aceito. Não, aí você passou. Você passou para o próximo. Volta no outro. Você passou mais um. Ah, não, foi Isso, sem querer. isso. Vamos lá. Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que não goste muito da nova atividade, se for para aumentar meus rendimentos ou obter uma promoção. Aí, coloque a resposta. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre, de 1 a 5. 7. Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele eu posso fazer o que quiser. Isso aí seria maravilhoso. E o número 5 já pensou? Sempre, né? Sempre ter um tempo para a gente, né? Olha, muito bom, né? Número 8. Costumo deixar para fazer relatórios, imposto de renda, compras de Natal, estudar para provas e outras tarefas perto do prazo de entrega. Isso aqui na véspera de Natal, que o shopping fica lotado, né? 30 dias antes, nunca, né? Costumo deixar. 9. Nos dias de descanso, eu costumo passar boa parte do dia assistindo a televisão, jogando ou acessando a internet. 10. Faço um planejamento por escrito de tudo o que preciso fazer durante minha semana. Onze. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta. Vamos ver se vai o próximo agora aqui. Foi. Foi. Vamos lá. 12. Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, o porquê devo participar ou a que resultado aquele encontro pode levar. 13. Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou com prazo curto. 14. Quando quero alguma coisa, defino esse objetivo por escrito, estabeleço prazos em minha agenda, monitoro os resultados obtidos e os comparo com os esperados. 15. Leio muitos e-mails desnecessários com piadas, correntes, propagandas, apresentações, produtos e etc. Isso aqui pode ser mensagem do WhatsApp também, né? E-mails ou mensagens do WhatsApp, né? Com piadas, correntes, propagandas. Tá, tá, tá. 16. Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas. 17. Faço esporte com regularidade, me alimento da forma adequada e tenho o lazer que gostaria. Que delícia. E a última, é comum reduzir o meu horário de almoço. Volta. É comum reduzir meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para concluir um projeto ou tarefa.
E aí, deu para responder tudo aí? Deu? Show. Essa última eu já fiz tanto disso, ô Índio. Não comer. Ah, eu acho que eu nunca te contei isso, até que um dia eu caí no meio da loja. Sério? Caí. Nossa. Essa aí eu confesso que eu não sei se eu já fiz ou fiz muito pouco, porque eu fico assim, eu fico de arrancar os cabelos se eu tiver com fome, sabe? Estressado, É. nervoso mesmo, assim, agitado, nervoso, com fome, eu preciso comer. Não, eu já Não, fui a pessoa que não parava nem para comer. bom, Não tomava água para não ter que ir no banheiro. Que loucura, né? Que loucura. sim. Tive que levar um susto para aprender. Não. Beleza, gente? Então vamos continuar. O que que a gente vai fazer agora? Vocês têm todas as perguntas aí, né? Todas as respostas. E aí a gente vai fazer conta agora, matemática. O que que vocês vão fazer? Cada pergunta, ela está dentro de um conjunto. Então, por exemplo, a pergunta 1, 3, 6, 9, 12 e 15, elas fazem parte de um das esferas. Do lado dessas perguntas aqui, dessas respostas, vocês vão colocar a esfera que ela faz conta. Então, ou você pode colocar do lado ali, assim como está a pergunta 1, né? Do ladinho ali, A, B, C, vai identificando a pergunta e colocando ela ali do lado para vocês poderem somar depois. Ou, se é mais fácil, copia esse quadradinho aqui e vai colocando a resposta do lado, que a gente dá uns minutinhos aí para vocês fazer, porque a gente vai ter que somar no final. Então, por exemplo, eu vou botar a pergunta número 1, eu respondi 3, a 3 eu respondi 3, a 6 eu respondi 2. No final eu vou contar lá 3 mais 5, mais 3 mais 2 até que dê um total. E assim vocês vão fazer das 18 perguntas até a gente ter um total de pontos em cada uma delas. Podem ir somando aí. Se alguém não tiver entendido, pessoal, pode falar, tá bom? Importante Pode vocês perguntar. realmente fazerem, né? Cada conjuntinho desse aqui, ó, você vai olhar, vai colocar na frente a nota que você deu e vai somar e vai pôr a linha aqui de baixo, ó, total A, total B, total C, de acordo com as perguntas de 1 a 18. Bem simples aqui. Isso. Pega uma calculadora e vai somando. A número 1 mais a número 3, o total de pontos que você colocou e vai dar um final ali embaixo. Lembrando que não é um teste, não tem certo ou errado, por isso não precisa atingir uma pontuação. Depois que vocês somarem as três colunas, todas as respostas, cada um vai dar um total, um número, cada esfera vai ter um número, e a soma das três vai dar um total, que a gente vai colocar ali do lado também. Então, se a tua esfera lá deu, vou chutar aqui, 98 total, você vai somar as três. E você vai ter, então, a resposta individual de cada uma e mais o total. Depois que você tiver o total, você está vendo aqui na tela, né? A gente vai fazer conta de matemática. Olha, até para o tempo a gente vai fazer conta, né? Nós vamos pegar o total de cada uma das esferas e nós vamos dividir pelo total geral. Então, imagina que na tua esfera principal, lá, principal não, a primeira lá, a letra A, deu, sei lá, 33. Você vai colocar o 33 dividido pelo total e você vai ter a esfera da urgência, que é o conjunto A. Você vai pegar a esfera da importância, que é o conjunto B. A somatória do B dividido pelo total geral, vezes 100 para dar percentual, né? Vai dar o seu total da esfera da importância. E a mesma coisa da circunstância.
Esfera A, então, representa a urgência, a coluna A, a urgência, coluna B, a importância, coluna C, a circunstância. Pegamos o total de cada uma e dividimos pelo total geral. E aí vocês podem colocar, podem fazer 3 bolinhas ali e colocar do lado quanto que deu o percentual de cada uma delas. Isso significa o quanto você está, como você está agindo na maior parte do tempo. E aí nós vamos ter então o resultado de cada uma das esferas. 1, 2 e 3. Alguém aí já conseguiu fazer? Me dá um ok lá se está dando certo, lá no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se alguém quiser compartilhar também, pode ficar bem à vontade. Estamos entre amigos aqui. Compartilhar seus indicadores, lembrando, não tem nada certo nem errado, o que importa é o que a gente faz depois que a gente tem o resultado, o conhecimento. O pessoal dando ok aqui, conseguiu fazer. Ó, A22, B29, C47. Legal. Sabrina. E aí depois nós vamos ter, então, ó, urgência 32. Aqui nós temos uma bem equilibrada, ó, 32, 30, 38. 21,15, não entendi, Raquel. Tem que dar um número exato, não dá quebrado. Ó, vou me observar mais. Só no A ali já não gostou do resultado, ô, Raquel? Nós vamos entender como que isso funciona. Maravilha. Então, pessoal, como que acontece? Essas 3 esferas, elas têm uma fórmula que, de acordo com o Christian, seria a ideal para que a gente seja mais, meu também deu quebrado, seja mais produtiva. Gente, 21, se deu quebrado, arredonda para cima, né? Arredonda, isso. Se for 0,5 para baixo, se for mais 0,5 para cima. Então, aqui nós temos, por exemplo, da Juliana. Juliana, 21, 29, 50. E aí nós temos, então, a resposta que seria a certa, que é essa tríade aqui que eu quero compartilhar com vocês agora. Não conseguindo compartilhar. De acordo com Christian, essa seria a tríade ideal para que a gente realmente fosse mais produtivo. O que significa isso, Karine? Que o ideal seria que 70% do tempo nós estivéssemos envolvidos com as coisas que realmente são importantes, 20% só com as circunstanciais, que é aquelas coisas que acontecem e estão fora do nosso controle, não que acontecem estão fora do nosso controle, aquelas que fazem a gente perder o foco, né, que acontecem repentinamente e nos envolvem, e somente 10% com as coisas urgentes. 70% do tempo envolvida com as coisas importantes, 20% com aquelas que não nos levam a lugar nenhum, mas que fazem a gente se dispersar, e 10% com aquelas que são urgente, emergente, aquelas coisas que estão caindo na nossa cabeça e que a gente precisa parar tudo para resolver, que não podem esperar. E aí eu quero perguntar para vocês, como é que tá a tríade do tempo de vocês? Tá parecida com essa aqui? Porque se não tiver parecido, talvez esteja, talvez não, com certeza está aqui o motivo pelo qual você vem tendo a impressão de que precisava mais tempo, de que o dia tinha que ser mais longo e de que você faz, mas nunca dá conta de tudo que precisa fazer. Aqui está a resposta para isso. E aí a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Existem 3 situações. Pode voltar os slides para eu fazer as contas? Bora lá. Ó, total geral, sempre o total de cada conjunto dividido pelo total geral.
total de cada conjunto dividido pelo total geral. Posso mandar esse material aqui para vocês em PDF, tá? Depois, para vocês fazer com calma, né? Mas, ó, anotou, beleza. Vamos seguindo aqui então. Gente, o que que acontece? Se a nossa esfera não está mais ou menos aqui, como deve estar aqui, acontece o seguinte: quando a gente tem a tríade da urgência alta, o que que eu tô falando? O que que é alta? Mais de 30%. Acontece que são de que significa isso? São aquelas pessoas que vivem para salvar o mundo, são o salvador da pátria, aquele que ajuda todo mundo, que pensa em tudo, que pensa em todo mundo, menos em você mesmo. Resolve o problema do mundo, dos clientes, dos colaboradores, da família inteira e não faz aquilo que precisa ser feito para sua empresa, para sua vida entrar nos eixos. E essa e isso é uma coisa muito delicada de se trabalhar, porque as pessoas que vivem na esfera da urgência, elas têm uma falsa sensação de que elas estão sendo muito úteis, porque elas estão ajudando todo mundo, fazendo tudo, de novo, apagando incêndio o tempo inteiro. E quem são as pessoas que geralmente vivem na esfera da urgência alta? São aquelas pessoas que são motivadas por dor, que é o quê? Que deixam tudo para a última hora e tudo que a gente precisa fazer e não faz acaba virando urgência. E urgência é aquela história de matar um leão por dia, porque durante a tua urgência pode acontecer de você se deparar com uma situação importante e aí você não vai conseguir dar importância àquilo que é importância porque você tá com a água batendo na bunda. Que você tá precisando resolver uma coisa para ontem, que você já tinha que ter resolvido, mas você parou a vida para fazer algo por alguém ou fazer outra coisa que não era tão importante e acabou se perdendo ali. E muita atenção também quando você tem a tríade da circunstância muito alta, acima de 30. Significa o quê? Que talvez não, as chances são que você é aquele tipo de pessoa igual a música do Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar. O que que é isso, Karine? Não planeja, não faz a meta, não sabe exatamente quanto tem que vender, não sabe se o time está performando ou não, vai deixando as coisas. É aquela pessoa que acredita naquela premissa. O tempo com o tempo tudo se ajeita. Se ajeita sim, mas não do jeito que você gostaria, né? É aquela pessoa que vive na premissa de que joga para o universo que não sei o que, joga para o universo, joga para o universo, cai na tua cabeça e você tem que resolver, né? Então não dá para deixar a vida ir te levando assim. Por isso que a gente trabalha tanto, principalmente na mentoria, a questão de planejamento, de pensar nas ações, para você não ficar vivendo na circunstância, para você não ficar dependendo do clima, do governo, da boa vontade do cliente, da boa vontade do teu colaborador, para que você consiga planejar as coisas, né? Então, presta muita atenção se você não está vivendo fortemente na circunstância, na tríade da circunstância. Estou só tocando o meu negócio. Eu queria que fosse diferente, eu queria vender mais, eu queria, mas assim, bah, sinceramente, não sei, não sei. E aí eu vou deixando a vida me levar, insatisfeito, mas não tomando nenhuma atitude para mudar isso. E muita atenção, que eu tenho um ponto de alerta, muita atenção se a tua tríade da urgência e da circunstância não são muito altas ou estão muito próximas. Tem uma coisa que é muito importante que eu preciso colocar aqui. Equilíbrio é bom, tá? Mas tríade do tempo equilibrada, ou seja, tudo muito parecido, é muito perigoso. Muito perigoso. Principalmente quando a tríade da urgência e a circunstancial são muito altas. Porque são aquelas pessoas que vivem em tentar equilibrar tudo. E eu discordo, por muito tempo eu acreditei que a gente precisava equilibrar tudo para ter uma vida
saudável e feliz. E pelo contrário, a gente precisa focar em certos momentos. Em certo momento eu vou estar mais focada aqui na precificação, certo momento eu vou estar mais focada em treinar meu time, certo momento eu vou estar mais focado no atendimento, certo momento eu vou estar mais focado no que está acontecendo com a minha família. E eu vou vivendo assim, se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, todos os pratinhos equilibrados, é dali que vem as pessoas estressadas, é aqui que mora o estresse. É você achar que vai conseguir equilibrar tudo, você tem que olhar para tudo, você tem que dar atenção para tudo, mas tem momentos que você vai estar mais focado em alguma coisa. E aí você vai se sentir realmente produtivo quando você conseguir identificar, não, nessa semana meu foco é esse e eu vou me dedicar a isso aqui, certo? Então, o que que acontece? Quando a gente não tem clareza disso e vive na esfera da circunstância e na esfera da urgência com muita frequência, a gente acaba passando o dia todo se ocupando e não produzindo. Extremamente ocupado, mas não conseguindo produzir. Então, muita atenção no seguinte: eu não sei qual foi o número aí, o indicador que deu para vocês, mas olha só, o que é muito importante é a gente entender daqui para frente. Já temos consciência de como nós estamos equilibrando, vivendo o nosso dia, de como nós estamos organizando o nosso tempo diante dessas três esferas. Agora nós temos que entender o que a gente vai fazer com isso para a gente mudar esse jogo. Karine, eu vi aqui que eu estou passando muito tempo na urgência. Eu acredito que boa parte de vocês passe muito tempo na urgência. Porque quando a gente tem uma loja que fica com a porta aberta, que entra cliente o tempo todo, cada um com as suas questões, que tem as questões dos colaboradores, a gente tende a viver na urgência. A gente tende a matar um leão por dia, né? E a gente não tem nem tempo para parar e pensar e reorganizar isso. Então a gente vai começar a organizar isso agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é que no teu dia a dia está prejudicando, o que está sabotando o teu tempo. Onde que você está se perdendo, né? Sabe onde nós nos perdemos? Nas coisas que a gente adora fazer, mas que não nos levam a lugar nenhum, sabe? Sabe o que, por exemplo? Ficar zapeando no celular, rodando feed. Tem gente que é extremamente comunicador, que é carismático, e isso é muito bom para quem é dono de uma empresa, mas às vezes a gente se perde conversando com os clientes demais, não sabe a hora que parar. E tem uma coisa muito importante para fazer. Onde é que você está se perdendo no teu dia a dia? Para e pensa comigo agora. O que que você faz que você até sente uma sensação de prazer, que é bom fazer, mas que não vai te levar a lugar nenhum? Que não vai te ajudar a ser mais produtivo. É alguém que você está conversando todo dia, é uma televisão que você está assistindo, é um canal aberto, é uma série de Netflix que você está maratonando. É bom, é bem importante você ter momentos, até para a gente ser mais produtivo, nós temos que ter momentos de ócio produtivo, que a gente chama. Momentos que a gente está ali na caixa do nada, sem fazer nada. Mas isso não pode ser sempre, não pode ser a maioria do tempo. Então, o que que você está fazendo aí que você não está conseguindo ser produtivo? Onde é que você está perdendo o seu tempo? Anota aí no papel para você, seja sincero com você mesmo. Tudo que é importante a gente tira da cabeça e bota no papel. Anota aí para você. Isso é o primeiro ponto. Como é que você vai conseguir diminuir isso da tua vida? E outra coisa que é muito importante que a gente tem que saber é que todos nós temos momentos e pontos que nós somos mais produtivos. E aí eu quero te perguntar, onde que você é mais produtiva ou mais produtivo? Quais são as atividades que você tem que desempenhar aí na sua farmácia que te geram resultados de verdade? O que efetivamente precisa ser feito? E aí eu quero trazer outro ponto para você aqui. Assim como a gente se perde nas coisas que são legais e que nos não levam para lugar nenhum, geralmente as coisas que são produtivas, que são importantes, não são aquelas coisas que a gente não gosta muito de fazer.
que é a parte chata. Às vezes, separar olhar para o fluxo de caixa, separar o dinheiro do que é meu, do que é da farmácia, dar um feedback para o meu colaborador. Karine, não gosto de fazer, mas isso é muito importante. Você pode fazer uma lista aí das coisas que você não pode fazer, e se você olhar para elas, você vai ver que elas são extremamente importantes e que todas elas te levam em direção àquilo que você sonhou para sua farmácia. Mas que mais por você estar ou apagando incêndio nas coisas que são urgentes, ou colocando foco nas coisas circunstanciais, você está deixando aquilo que é importante passar despercebido. E é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Primeiro ponto é a gente olhar para essas coisas, entender que nós precisamos maximizar, dar foco para isso, colocar mais tempo, mais dedicação para isso. Tendo consciência disso, a gente precisa entender tudo que é importante e que vai nos levar ao caminho do que a gente precisa. Mas, Karine, tudo que eu faço hoje dentro da minha farmácia, do meu negócio, para minha vida é importante. Não tem nada que eu faça hoje que não é importante para o meu negócio. Eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso agora e eu tenho certeza que vocês fazem muitas coisas importantes. A questão é, não vai dar tempo da gente fazer tudo, tudo. A gente vai ter que entender o que é mais importante para gente, o que é prioridade. E essa é a segunda parte agora do nosso encontro. O que é prioridade para você? O que é que vai realmente levar a tua empresa para o sucesso? Karine, qual é a diferença do que é importante e do que é prioridade? Ou como é que eu vou fazer para separar o que é importante do que é prioridade dentro da minha rotina corrida? Tudo que é importante, a diferença do que é importante para o que é prioridade é que prioridade tem data e hora para acontecer. Essa é a diferença. Quando você não coloca data e hora, você acha que faz tudo e quem faz tudo não faz nada. Então, a gente vai fazer uma atividade prática aqui agora para você já saber por onde você vai começar. Eu quero que você pegue uma folha branca e faça um risco, exatamente como está na tela aqui, bem no meio. Num lado aqui, eu quero que você escreva no mínimo 10 coisas que são importantes. O que é importante, Karina? Coisas que você precisa fazer, que não dá para deixar para fazer, que vai gerar prejuízo aí na tua operação. 10 coisas, bem rapidinho. O que você precisa fazer? Eu preciso dar um feedback para o colega, eu preciso assistir a aula de precificação lá do Windel, eu preciso revisar as gôndolas lá que os preços não estão certos, eles estão errados. Eu preciso, o que que você precisa fazer? Eu preciso contratar um novo colaborador, eu preciso demitir um colaborador que está me dando dor de cabeça. Eu preciso anunciar, eu preciso procurar alguém para fazer o meu Instagram, eu preciso anunciar na rádio da cidade. O que que é importante? O que que você precisa fazer? Eu preciso treinar o meu time. 10 itens importantes. Coisas importantes são o quê? Que te levam em direção ao sucesso da tua farmácia. 10 coisas importantes na metade da folha. Agora a gente vai entender o que é prioridade para você já saber amanhã que você vai fazer. Coisas que são prioridade. Opa, vem para trás. Prioridade. Você vai botar data para acontecer. O que que traz realmente dessas coisas que você colocou ali que é importante, o que que realmente traz resultado para a tua farmácia? É tão importante que merece data e dia e horário para acontecer. Então você vai olhar para essas 10 e eu quero que você traga pelo menos 3 para o lado de cá e coloque data e horário para acontecer. É importante, vai virar prioridade na tua vida a partir de hoje. Isso vai mudar teu jogo. Prioridade. Pelo menos 10 para o lado de cá, com data e horário para acontecer.
Anotei lá, preciso dar um feedback para o meu colaborador. Estou procrastinando porque não gosto de fazer. E lembra que as coisas que eu não gosto de fazer tá lá na esfera das coisas que são circunstanciais, mas sabe o que vai acontecer se você não fizer? Vai virar urgência. Vai virar urgência e você vai ter que parar tudo, parar a farmácia, parar a tua vida para resolver. Quando isso cair na tua cabeça, porque você não botou data, não priorizou. E aí aquilo que era importante virou urgência, aquilo que é urgência a gente resolve do jeito que dá. Mas nada que é importante na nossa farmácia pode ser resolvido do jeito que dá. Tem que ser resolvido da melhor forma possível, com toda a tua atenção, inclusive com planejamento. Então, se você, pegando o exemplo, se você tem um colaborador que você precisa dar um feedback, você está procrastinando, isso é importante, você vai levar para o lado de lá e vai colocar o dia, a hora que você vai sentar com essa pessoa e vai ter essa conversa que você está procrastinando há dias, há meses para ter com essa pessoa. Que você chega todo dia, não, hoje eu vou resolver isso. E não resolve, até que cai na sua cabeça. E aí sim você arruma tempo, mas daí resolve de qualquer jeito. Isso não pode mais acontecer com vocês. Em seguida, a gente vai colocar aquilo que você precisa eliminar do seu negócio, das suas coisas. Aquilo que você que é eliminar não, aqui, volta aqui. O que embaixo você vai riscar aqui então. E depois o que é prioridade, você vai colocar as urgências, que é o quê? O que precisa ser resolvido imediatamente. Imediatamente. Que você vai priorizar. Que faz tempo que você não faz e agora que você vai fazer. Tem que ser resolvido imediatamente. E do outro lado, eu quero pelo menos uma ação desnecessária que você vai tirar do seu dia a dia, que você já identificou ali atrás, que está consumindo o teu tempo, que está fazendo você perder tempo. Então, aqui nós temos 10 coisas que são importantes, 3 que vocês vão priorizar, pelo menos uma que você vai resolver de bate-pronto, no máximo até amanhã, que é urgente você precisar fazer, e uma ação desnecessária, que você não vai mais fazer, para que você consiga ter mais gestão de tempo. Mais gestão de tempo. Beleza? Urgente. Quantas? Urgente, pelo menos uma, até amanhã uma, Sabrina. 10 importantes, 3 com data, uma que você vai resolver até amanhã e uma que você vai tirar do seu dia. É tirar, tá? Ou você pode fazer assim, talvez você anotou ali, cara, eu passo muito tempo maratonando série. Então você vai colocar um período, eu vou maratonar isso, fazer isso 3 vezes por semana, só 2 horas. Não vou ficar até tarde, porque eu já acordo mal de manhã no outro dia. Uma ação desnecessária, uma para fazer amanhã, 10 importantes e 3 pelo menos com data marcada. E, gente, vocês vão fazer isso sempre agora. Sempre agora. Isso é ter agenda. Quem não tem agenda, vira agenda do outro. Quem não se organiza assim, quando trabalha com pessoas, como a gente trabalha, a gente é demandado, a gente não demanda, é demandado. E aí a gente vai deixando a vida nos levar lá nos circunstanciais. E não, a gente vai, nós, o dono, ele foca no que é importante, naquilo que gera resultado. Esse é o jogo que a gente tem que jogar, né? Então, identifique o que está roubando teu tempo, tira isso da tua vida, ou vai tirando, se você não conseguir tirar de vez, e foca no que é importante. Isso vai virar o jogo. Gente, aí eu quero dizer para vocês, dada a situação, então até aqui o que nós temos já, nós já entendemos como que a gente está vivendo o nosso dia, que prioridade a gente está dando, né?
para o nosso dia, onde a gente está botando o nosso foco e a gente já sabe o que a gente precisa fazer a partir de amanhã. E como a gente vai levar as coisas, a nossa farmácia, daqui para frente, para organizar as coisas que são importantes, para não procrastinar mais, para não ter o sentimento de que a gente não está fazendo. Mesmo vocês tendo isso tudo em claro, tudo claro, a gente vai passar por um processo, que é o quê? E isso é gestão de tempo também, respeitar o processo. Mesmo a gente executando, vai ter um momento que a gente vai ter pouco resultado e vai ter que fazer muito, a gente vai ter que repetir isso. A gente vai ter que listar o que é importante, a gente vai ter que abrir mão daquilo que é gostosinho, mas não nos leva para lugar nenhum. E a gente vai ter que passar por esse momento. Então, assim, estratégias no começo parece que as estratégias e as ações estão ainda desalinhadas. E a gente não consegue muito engajamento, mas a gente precisa continuar. Por que que a gente precisa continuar? Para que a gente vá para o próximo passo, aonde a gente consegue ter muito resultado, mas ainda muito empenho. Aqui eu começo a ter muito resultado, mas eu ainda trabalho muito, eu ainda executo muito, porque eu estou validando as coisas que eu estou fazendo, eu estou validando, estou conseguindo organizar o meu dia, estou conseguindo organizar as coisas para mim ser mais produtivo. Então, faz parte do processo. Depois eu chego num ponto onde eu tenho muito resultado e pouco empenho. O que que significa isso, Karina? É onde eu organizei as coisas. É onde eu já consegui entender, por exemplo, que eu não preciso executar tudo. E aí, lá na parte que fala para vocês, que eu perguntei para vocês, aonde vocês estão perdendo tempo, onde vocês são pouco produtivos, eu pergunto, será que tudo que você está fazendo você precisa realmente fazer? Será que não tem ninguém que pode fazer por você aí na empresa? Porque se você está fazendo tudo, talvez você está usando o seu tempo produtivo para fazer aquilo que você não precisava fazer. E por isso você acha que tem que estar trabalhando tanto. E aí você não tem tempo para respirar, não tem tempo para sua família, não tem tempo para tirar férias. Então, confia no processo, que vai chegar um momento que você vai ter muito resultado e pouco empenho. Os processos vão estar amarrados, as pessoas vão estar bem treinadas. E é isso que eu queria deixar aqui no final para vocês. Aprendam sobre gestão do tempo e levem isso para o time de vocês. Ensinem as pessoas a trabalhar com vocês, que trabalham com vocês, a serem mais produtivas. Peguem esse teste e levem para elas também, porque pode ter certeza que o teu colaborador também vive numa roda de ratos, achando que tem muito para fazer. E isso desmotiva ele. E ninguém se quer ser atendido por uma pessoa desmotivada, né? Então, existe um caminho para a gente chegar ali. Ou você simplesmente não faz nada, continua como você está, e você tem pouco resultado e pouco empenho mesmo, e aí tá tudo bem. Deixo a vida me levar. E eu tenho certeza que se numa quarta-feira de tarde você está aqui ouvindo falar de gestão do tempo, querendo aprender mais para poder mudar o jogo aí na sua empresa, é porque você não faz parte dessas pessoas que têm pouco resultado e pouco empenho. Pelo contrário, provavelmente você é a pessoa que tem muito empenho, mas ainda tem pouco resultado lá do primeiro quadrante. Mas sim, a gente é possível a gente virar esse jogo e começar a trilhar um caminho onde a gente possa falar uma coisa que o Wendel fala, que eu fico pensando, mas é um danado. Eu tô aqui de bobeira na minha farmácia. Ele adora falar isso aí, Wendel. Hoje eu tô aqui de bobeira, porque nem precisava estar, né? Então, assim, esse caminho existe. Assim como eu fui aquela que caiu dentro da loja, que não tinha tempo nem para comer, hoje, graças a Deus, consigo me organizar também, né? Ó, meu sonho é isso aí, ô Raquel, vou te falar, não é sonho, é realidade, tem uma pessoa aqui que vive isso, né? E com certeza a gestão do tempo fez toda a diferença para ti, né, Wendel? Certeza, né? Eu já assisti essa aula aqui algumas vezes. Uma coisa que realmente eu aprendi bastante é essa diferença entre o que é importante e o que é prioridade, né? E hoje eu não ando sem, eu não ando sem agenda mais, né? É isso aí, galera. Terminamos? Terminamos, beleza. Quero, na verdade, Muito terminar deixando essa mensagem para o pessoal, que é para eles focarem nisso e compartilhar com as pessoas. A gente acredita muito que a gente precisa ensinar. Provavelmente, se você não está tendo tempo para fazer aquilo que você gostaria, para ter mais tempo com a sua família, provavelmente é porque você está ensinando pouco.
Ensinando pouco. Então, ensine as pessoas, aprenda sobre gestão do tempo, faça o teste, tome consciência de onde você está errando, separe as atividades para aquilo que é prioridade para você. Ensine as pessoas a fazer isso também. Leve isso para sua farmácia e leve isso para sua vida. Eu sempre gosto, né, Wendel? Eu, assim, cara, eu não gosto de ir na academia, mas eu sei que é importante. Eu já fui aquela pessoa que se inscreveu nas academias que a gente pode ir das 6 da manhã até meia-noite, daí eu penso, bah, qualquer hora eu posso ir, é bom porque daí eu me organizo e vou de manhã, eu vou de tarde, sabe o que acontecia? Passava a semana inteira e eu não ia. Então, só consegui começar a fazer aquilo que é importante quando agora eu vou numa academia que eu tenho dia e horário para chegar. É prioridade agora. Antes era só importante. E assim é na nossa vida e no nosso negócio também. Show de Beleza? bola. Show de bola. Essa aí, é isso aí. Pessoal, fala para nós no chat aqui se valeu né, dedicar esse tempo de vocês aí da agenda, né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um print aqui dessa tela aqui. Essa tela está muito bonita, cheia de gente. Joga no chat aqui para gente se foi uma atividade que valeu a pena, que superou, inclusive. Você talvez chegou aqui de forma despretensiosa. Ah, vou ali assistir uma aulinha, né, dessa tal Karine Andrade, que o Whindersson me convidou. Já estou seguindo ele nas redes sociais um tempo, estou até gostando de algumas coisinhas que ele divulga lá. E eu vou ali assistir uma aula dessa tal Karine Andrade, ver se ela entende das coisas mesmo. Me fala aqui se valeu a pena você trocar, não sei o que, talvez você estava rolando alguns rios nesse momento, se valeu a pena assistir. Beleza, olha só, então pode jogando no chat aqui, tá? Pode jogando no chat. Eu queria aproveitar agora esses 5 minutos finais para falar para vocês aqui, né, que nós temos aqui uma oportunidade de uma atividade realmente importante para a vida de vocês, tá? Não quero fazer nenhum tipo de pressão sobre vocês aqui, de pressão sobre vendas, né? Mas eu quero apenas dar consciência a vocês, porque pode ter muita gente aqui que ainda não tomou consciência disso, nem sabe que isso existe. Então, eu queria, nesses 5 minutos agora, continuar contando com a atenção de vocês, para falar para vocês que nós reservamos, eu e Karine Andrade, nós reservamos para esse grupo que está aqui conosco agora até o final, já de antemão, né? Obrigado pela atenção e parabéns, né? Principalmente parabéns por vocês estarem investindo tempo no desenvolvimento de vocês. A gente gosta sempre de dizer, né, que quando o dono se desenvolve, a empresa cresce, né? E eu, particularmente, Karine também, somos pessoas que sempre fomos muito focados, né, no nosso desenvolvimento pessoal e isso reflete nas nossas empresas também, né? Karine, não me esqueço dela falar que ela sempre tem livros na casa dela e na empresa, e eu comecei a adotar essa prática também. Antes eu ficava sem saber, onde eu vou deixar esses livros aqui, lá em casa ou aqui na empresa? E aí depois eu aprendi isso com a Karine, eu deixo alguns em casa e alguns na empresa, aí eu leio alguns quando eu estou lá, leio alguns quando eu estou aqui. Então, olha só, para vocês que estão aqui, Aliados. é isso aí. Para vocês que estão aqui até agora, nós reservamos para vocês. Aqui tem 24 pessoas, mas pelo fato de a gente ter a nossa agenda também, né? As nossas prioridades, Karine é empresária, é dona de franquia no Brasil, para quem não sabe, tá? Dona de franquia no Brasil. Nós temos a nossa agenda também e nós reservamos aqui para vocês somente três vagas no na nossa consultoria individual, tá? Então, eu queria só explicar como isso funciona. Eu vou compartilhar no chat depois um link ainda com mais explicações. Quem se interessar vai ler com calma e vai preencher o formulário e vai chegar para a gente. Nós vamos analisar e vamos escolher 3 pessoas que mais têm a ver com o que a gente está querendo, com o que a gente acha que tem perfil para a gente ajudar, tá bom? Consultoria individual, 3 vagas só, tá? Porque isso demanda muito do nosso tempo. Realmente é uma semana de análise de cada empresa, então por isso que é só 3 vagas para esse mês, né, de agosto. Como é que funciona o Whindersson? Deixa eu explicar com clareza. Consultoria individual é eu e a Karine
vamos analisar a sua farmácia em detalhes, como se ela fosse nossa. É como se a gente tivesse comprado ela de você, assumido o controle, a gente vai analisar ela em detalhes para a gente enxergar ela com clareza, todos os gargalos, tudo que está atrapalhando ela de crescer, e a gente vai escrever o que a gente faria se a gente estivesse aí sentado no seu lugar, na sua cadeira. Basicamente é isso que é a consultoria individual. Então, no momento em que você entra na consultoria, o que que a gente faz? Você manda para a gente várias fotos e vídeos da sua farmácia e preenche para a gente um formulário com muitas informações da sua farmácia, com todos os indicadores, para que a gente possa realmente ter clareza sobre a sua farmácia. Com todas essas informações, a gente passa aí uma semana até 10 dias no máximo, analisando tudo isso com bastante detalhes. E depois que a gente analisa isso, a gente senta com vocês numa reunião do Zoom aqui, na verdade, com você, né? Que essa é uma consultoria individual, inclusive eu estou vendo gente aqui que já passou por isso. O Abner está aqui, ó. O Abner participou da consultoria individual, gostou tanto que veio para a mentoria, né? Falou, não, agora eu quero passar com vocês há 6 meses. Então ele entrou na mentoria hoje, inclusive, e está aqui já assistindo a aula. Então o que acontece? A gente vai sentar com você numa reunião como essa, sem pressa, mas só eu, você e a Karine, e vamos te explicar, te apresentar o plano, tá? Te explicar em detalhes, ó, se a gente estivesse no seu lugar, a gente faria na sua farmácia isso, 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 e vai te entregar isso tudo por escrito. E aí, depois, o que que você vai fazer? Você vai seguir esse plano, né? Você vai seguir esse plano de execução, fazendo o que a gente te sugere. A diferença dessa consultoria para mentoria é exatamente essa. Nessa consultoria individual, a gente te entrega o plano, você segue sozinho, executando. Para quem quer vir para a mentoria, aí a gente segue com você, te ajudando na execução desse plano durante 6 meses, tá bom? Mas o que eu estou apresentando aqui agora são 3 vagas para essa consultoria individual. Então, além disso aí que acontece nessa nossa análise, nessa nossa reunião, você que entra nessa consultoria, você ganha acesso também à nossa plataforma de aulas gravadas. Eu e Karine Andrade temos uma plataforma. A Karine pegou todos os cursos que ela tinha gravado, inclusive, só para vocês terem uma ideia, se vocês gostaram dessa aula aqui, na plataforma a Karine tem mais de 50 aulas, essa plataforma como essa aqui. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo, né, que tem dentro dessa plataforma. O treinamento dela de vendas completo está lá, que é o Vendedor Sim Senhor, melhor treinamento de vendas que eu conheço, tá? Ela pegou as aulas dela, eu peguei as minhas, meu curso sobre precificação, meu curso sobre planejamento estratégico, meu curso sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Nós juntamos os dois dentro de uma plataforma só, com mais de 100 aulas gravadas. O aluno que entra na consultoria individual ganha o acesso a essa plataforma por um ano. Você pode ficar um ano estudando essa plataforma de conteúdos. Além dessas aulas gravadas, dentro da plataforma tem os nossos 3 livros digitais. Eu tenho 2 livros publicados, né? A Karine tem um livro publicado, agora já tem mais um. De repente, daqui a um tempo, a gente já vai poder colocar mais esse também, quando tiver a versão digital, né, Karine? Tem o meu playbook também, Manual Estratégico da Pequena Empresa Lucrativa, enfim. Tem uma plataforma que é um Netflix de conteúdo para você se desenvolver, se capacitar de acordo com a sua necessidade, beleza? Isso é a consultoria individual. E aí eu queria saber de vocês aqui se ficou alguma dúvida, se deu para entender exatamente como é a consultoria. Se tem alguma dúvida, se tiver, vocês podem me perguntar no chat aqui, dúvidas sobre a consultoria. Me fala aqui e eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link do formulário que vocês vão, se tiver interesse, vocês vão preencher, tá bom? Aqui no formulário também, você vai encontrar aqui essa explicação que eu acabei de dar por escrito, e no final do formulário aqui, tem o valor dessa consultoria, tá bom? Para vocês olharem aqui também, ficarem sabendo, é só clicar aqui, ó, tá aqui, Sabri, perfeito, tá aqui, ó, só clicar no link, tá bom? Que eu coloquei aqui agora no chat, tá? Tem gente que às vezes pensa assim, ah, mas vai ser só uma reunião, esse valor é por uma reunião? Não. Esse valor é
pelo trabalho que nós temos de ficar mais de uma semana analisando a sua empresa, em detalhes, escrevendo para você um plano por escrito do que a gente faria, é algo que toma muito nosso tempo. A reunião é somente ali a cereja do bolo, que é a nossa explicação. A gente vai reunir com você para entender ainda mais os seus desafios. Ali você vai contar algumas coisas que talvez passou batido lá nas fotos, nos vídeos e no formulário que você vai preencher. Você vai terminar de nos dar toda, né, toda a explicação sobre a sua farmácia nessa reunião. E aí a gente, né, finaliza, então, esse planejamento estratégico para vocês. Então, o valor que você está pagando não é por uma reunião, é por todo esse trabalho moroso que a gente tem, que demora mais de uma semana analisando a sua empresa, tá bom? Maravilha. Eu acho que deu para entender, ficou claro, né? Então, tá bom. Tá aí o link. Quem tiver interesse, vai preencher esse formulário, a Karine vai analisar esse formulário e a própria Karine vai entrar em contato com você, tá bom? Aí vai entrar em contato com você para finalizar a sua inscrição, né? Para te passar o link de pagamento. Esse é o objetivo. Se você tiver alguma dúvida também, na hora você pode perguntar para ela. Ela vai te chamar e falar, ó, analisamos todos os formulários aqui, você foi escolhido, né, entre os 3, por exemplo, para participar da nossa consultoria. Quero saber se você tem alguma dúvida sobre a consultoria e nós precisamos finalizar a sua inscrição, ela te encaminhando aí o link de pagamento, beleza? Tá bom, galera? Contagem regressiva aí, nós pretendemos fechar essas 3 vagas ainda hoje, tá bom? Karine Andrade, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre digo que as suas aulas não são aulas, na verdade são show, né? Quem quiser usufruir ainda mais disso daí, venha participar conosco aqui dos nossos programas. Muito obrigado. Pode se despedir da galera aí. Pode se despedir também, dar um tchauzinho aí, Karine. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos e bora botar em prática agora, que é isso que a gente quer, né? Por isso que a gente está aqui, né? Também para compartilhar conhecimento, para que vocês coloquem em prática e consigam começar a mudar os resultados. É Beleza? isso aí. Tudo bom, tudo de bom, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Venha participar conosco da consultoria individual e a gente se vê dentro da consultoria. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.